Atenção, tripulação! Portas em automático! Começa agora mais um programa Papo de Galley! Salve, salve, galera! Este é o Papo de Galley, o autêntico original há mais de 14 anos no ar. Trazendo muita informação, muito entretenimento para você que é ligado aí na aviação, assim como todos nós, apaixonados por esse mundo. Lembrando a você que quer ser comissário ou agente do aeroporto, Douglas Santarelli, essa é a salvação para você entrar. Então, ó, Maratona da ANAC, entra lá em contato com o Douglas Santarelli no arroba Douglas_Santarelli ou na academiadoar.com. Não tem BR, tá, galera? É só academiadoar.com. Entra lá que tem cursos de comissário de bordo, agente de aeroporto e muita coisa bacana. Além também, sigam o canal dele lá no YouTube para você ficar por dentro de tudo que tá rolando, belezinha? E para você que quer fazer simulados para a banca ANAC, ó, Papo de Galley, obviamente, né? Estamos no ar há tantos anos, lembrando que simulados lá estão completamente atualizados para você. Então entra aí, ó, nos simulados do Papo de Galley, 100% gratuito por enquanto, tá? Por enquanto está 100% gratuito, tá bom? Já já a gente passa mais. E estamos começando, esse é o primeiro programa com convidados de 2025, já vamos conversar, a gente vai começar o ano aí com uma convidada de peso, galera, afinal, começando 2025, todo mundo tem o sonho de se tornar comissária, aeromoça, né, viajar pelo mundo, porém, muitos já estão lá na frente, então a galera já tá pensando bem lá na frente, assim, voando alto, e o que eles querem? Eles querem voar na maior das maiores, na melhor das melhores, nada mais, nada menos do que voar na Emirates, né? O sonho mágico das comissárias e dos comissários de bordo é voar na Emirates. Afinal, se trata de uma das maiores empresas aéreas do mundo e, obviamente, com os melhores destinos, as melhores aeronaves. Então, muita gente tem dúvidas, falou, e aí, como é que será que é? Como é que é a real lá na Emirates, né? Tantas coisas falam nesses... Mais uma vez, gente, eu falo para vocês, cuidado com esses grupos de aviação. Pelo amor de Deus, gente, não fiquem entrando na onda desses grupos de aviação, porque vocês acabam se desiludindo, vocês acabam desistindo de tanta besterol que essa galera fala. Por isso, Papo de Galley, o primeiro programinha do ano, vai trazer uma convidada mega especial. Ela que já, inclusive, ela vai contar para nós que ela não só na Emirates, mas ela já voou em outra empresa internacional também, mas vai contar para nós tudo, como é a realidade de voar na Emirates. Bem-vinda a bordo do Papo de Galley, nossa convidada Fanny Carvalho. Olá, Fanny! Olá, David, tudo bem? Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando do seu programa. Imagina, aí eu que agradeço. Afinal, gente, para quem não sabe, eu conheci a Fanny a gente estava olhando agora, 2022, quando ela estava embarcando para Dubai, lá no aeroporto de Guarulhos, né? Foi um negócio muito... E eu lembro que você foi uma das únicas que me reconheceu. Você olhou para mim e falou assim, você é o cara do Papo de Galley. Eu lembro. Claro, eu já segui o seu canal. Tá vendo só? Fanny, como é que você tá? Você tá bem? Como passou o ano novo, Fanny? Tudo bem, graças a Deus, né? Após alguns anos passando a virada longe da família, esse ano eu consegui passar com a família, então foi maravilhoso, graças a Deus. Você tá no Brasil, então? Sim, eu vim pro Brasil. Faz uns 3 meses já que eu tô no Brasil. Eu lembro que você tem uma cachorrinha, é Mafalda o nome dessa cachorrinha, tá vendo? Eu acompanho também, a Mafalda, cachorrinha Me matar a saudade. É isso que eu te matou a saudade já dela, porque Sim. Lá não dá pra levar cachorro, né? Então teve que ainda ficar mais aqui. do porte dela, né? Que é do tamanho de um bezerro. Meu Deus, ela tá grandona. Sim. Fanny, me fala uma coisa, eu quero entender, né? Como é que você se tornou comissária de voo? Você fez curso aqui no Brasil, você já foi meter umas caras lá para Dubai. Conta um pouquinho para nós, como é que você se tornou aí comissária de bordo? Sim. Então, David, na verdade, assim, eu nunca sonhei em ser comissária, eu jamais imaginava que um dia eu me tornaria comissária de voo, né? Eu sou graduada em arquitetura e urbanismo, e eu costumo dizer, assim, que eu escolhi a arquitetura, mas a aviação me escolheu, porque foi muito inusitado, assim, como tudo aconteceu. Resumidamente, eu fazia um intercâmbio na época da faculdade de arquitetura, e nesse intercâmbio nos Estados Unidos, eu tive contato pela primeira vez com uma amiga que estaria se candidatando para ser comissária numa companhia aérea americana. E aí ela me contou que ia participar do processo seletivo e eu fiquei bem curiosa, né? Assim, como assim ser comissária? E então essa ideia começou lá atrás, assim, de ter essa curiosidade, mas assim, eu confesso que eu estava lá para estudar arquitetura, e eu pensei, eu tô aqui, né, vou seguir na minha área, só tive essa curiosidade aí, porque para mim até então comissário era só para servir cafezinho no avião.
Como E todo mundo acha. exato, essa era a minha ideia, né. Então, assim, isso foi em que 2014 que eu comecei a ter contato com pessoas, assim, da aviação, e eu lembro que eu voltei para o Brasil, terminei minha faculdade e aquela coisa, né, aquele último ano de faculdade, você bate o desespero, né, e agora, o que que eu vou fazer da vida, né, procurando emprego, eu sou aqui do interior do Paraná, então, assim, eu confesso que eu tinha uma expectativa muito grande de conseguir um trabalho na minha área, eu tinha acabado de voltar do intercâmbio, mas as coisas foram tomando outro rumo, né? E como eu já havia lá atrás tido contato com essa minha amiga que fez um processo seletivo para comissária, eu acabei me envolvendo em canais no YouTube, grupos no Facebook sobre aviação por curiosidade. Até então, eu não considerava que eu me candidataria. Mas eu comecei a buscar sobre aviação e comecei a me apaixonar cada vez mais. Olha só. Mas então, como praticamente 90% das pessoas da aviação caem assim meio que de paraquedas ou acaba sendo levada por uma situação. Mas então você não Sim. chegou a fazer curso de comissária no Brasil, então? Não, não. Eu fazia minha faculdade de arquitetura, achava que ia ser arquiteta, e aí quando eu estava no meu último ano de faculdade, buscando oportunidades na minha área de formação, como eu já estava envolvida com alguns grupinhos ali de aviação só por curiosidade, eu vi um anúncio, né, assim, eu descobri a Emirates, na primeira companhia que veio, assim, nas redes sociais, no YouTube, né, na época eu não usava muito Instagram, então era mais Facebook mesmo, e a gente já ouvia falar muito da Emirates. E eu fui pesquisar sobre a companhia, sobre a vida em Dubai, e eu fiquei apaixonada, né? Então aí já veio aquele desejo assim no coração, sabe? Mas o que acontece? Em 2017, a Emirates não estava contratando, que era meu último ano de faculdade ali. Eu queria pelo menos terminar minha graduação, né? Antes de me envolver com alguma outra coisa. E aí acabei aplicando para uma outra companhia aérea internacional que também fazia recrutamentos no Brasil. Ah, vou adivinhar. É a Qatar. Exato, é aí que entra a Catar. Então, em 2017, eu apliquei para Catar, fui voar para Catar. Eu tentei 2 vezes e reprovei. Na terceira vez que eu fui aprovada no processo seletivo deles, sem experiência nenhuma com aviação. Assim, a experiência que eu tinha era zero, né? Eu só tinha feito a minha pesquisa básica ali no Google. Para ser bem sincera, nem sabia onde era o Catar, não era muito popular, né? Agora, depois da Copa, que ficou mais popularzinho. Mas, assim, eu confesso que a primeira companhia aérea que veio, assim, no meu coração mesmo, que encantou os meus olhos, na época era a Emirates, mas não estava tendo muitos processos seletivos, né? Então, eu acabei indo para Catar, foi uma experiência, assim, muito válida. E aí aconteceu a pandemia, eu voltei ao Brasil, fiquei com a minha família por um tempo. E o primeiro processo seletivo da Emirates, pós-pandemia, foi o processo que eu fiz. Eita, Sim, devia estar lotado de gente, hein? Porque imagina, pós-pandemia devia estar bombado de gente. sim. E essa questão do processo seletivo, como é que se deu o processo seletivo? Como é que você chega até um processo seletivo na Emirates? Direto por lá, estava cheio? Como é que foi essa etapa sua aí do processo seletivo? Conta para nós aí. Uhum. Bom, o processo seletivo da Emirates, ele varia um pouquinho de ano a ano. Então, assim, eu vou contar a minha experiência. Como eu falei, foi o primeiro processo seletivo aqui no Brasil pós-pandemia. Então, naquela época, nós fazíamos a inscrição online através do site da Emirates e eu fiz ali, preenchi um formulário e as primeiras etapas foram online. Então, tinha uma entrevista gravada, nós respondíamos algumas perguntas e aí, conforme você fosse avançando nos estágios, a empresa te dava um retorno para a próxima fase. E aí, no meio do processo, começou, assim, a relaxar mais as regras da pandemia, né, de distanciamento social e tudo mais, e aí o processo se tornou presencial no meio do caminho. Então, assim, a princípio foi online, e aí Eita. depois eu tive que ir pessoalmente para São Paulo para fazer o chamado Open Day, né. Então, essa primeira etapa do processo seletivo se dá aqui no Brasil através de uma agência, né, recrutadores, e esses recrutadores fazem ali a peneira, vamos dizer assim, né, a primeira etapa, e a partir da última etapa, que a gente chama de final interview, já é com o RH da Emirates mesmo. Então, resumidamente, é assim que foi o meu processo seletivo. Nossa, mas do nada dessa virada de chave, pum, virou presencial. Sim, é porque assim, na verdade, estava tudo muito instável, né? Aqui na minha cidade eu lembro,
abria o comércio, fechava o comércio, as coisas aconteciam online, aí liberava para acontecer presencial, né? A prefeitura fazia decretos. Então, no meio desse processo online, né? Acredito que teve até algumas regras do governo mesmo para liberar, porque é uma quantidade de pessoas muito grande, né? E esses eventos, esses open days que a gente chama, acontecem em hotéis e é uma quantidade absurda de pessoas. Então, eu creio que por conta da exigência de distanciamento social, isso estava sendo feito online. A partir do momento que flexibilizaram as regras, a Emirates decidiu fazer presencial. Me fala uma coisa, eu não, nem me fala, porque você tá no Paraná, né? Sim, E nessa agora época eu tava com um curso agendado aí com o Lobão. Lobão, um grande abraço. E Segala também no Aeroclube do Paraná, dois queridos. E a gente teve que cancelar o curso assim, mas em cima da hora, porque não vai poder mais, porque uma hora tinha liberado. A gente, não, vamos fazer, vai liberar. Nossa, mas foi um rolo só. mudava Agora, isso demais eu de ia uma hora para perguntar. outra. Esse seu presencial rolou em São Paulo, não rolou no Paraná, rolou em São Paulo. E aí, Exato. como rolou essa Foi em loucura? São Paulo. Porque não tinha nem avião direito. Como é que você se deslocou de Curitiba para São Paulo? Devia ter sido uma barata que voa aqui só, porque deve ser uma confusão. Como é que você veio para São Paulo fazer o Open Day aí? Você veio de Sim, carro, eu veio de lembro. avião? Os voos estavam bem escassos mesmo. Na verdade, eu não sou de Curitiba, eu sou do interior do Paraná, então é mais longe ainda, né? E Nossa. lembro que eu fui de ônibus. Também estava bem difícil conseguir até lugar no ônibus, mas enfim, consegui. Fiz a inscrição online, eu vi que, né, me convidaram daí para fazer o Open Day presencial, fui de ônibus mesmo, e a primeira etapa, o Open Day, é basicamente uma série de dinâmicas, tem também a provinha de inglês, tem o teste de altura, né, que eles fazem, enfim, uma série de etapas ali no processo seletivo, e conforme as pessoas vão sendo aprovadas, vão ficando até o final do dia. E eu confesso que eu estava mais calma já, porque eu já tinha feito 3 processos seletivos da Qatar, então, assim, para mim não era a primeira vez fazendo isso, né. Já tava em casa, tipo, Eu gente, estava em já casa, deu. foi até engraçado, porque eu encontrei muita gente da Qatar lá também, enfim, a gente já estava até conhecendo, assim, os candidatos, foi bem legal, Nossa. foi uma experiência bem Você bacana. encontrou com outras pessoas da Qatar no processo seletivo deles? Sim, a gente de todas as companhias aéreas, né, tinha gente lá que era da Latam, da Gol, da Azul e dessas de fora também, até da Etihad tinha também. Nossa. Agora, Sim. e quanto tempo nesse trâmite todo, tipo, do que começou lá suas entrevistas online, você veio para São Paulo, tal, porque o pessoal fala muito da famosa, né, da famosa Golden Call, né, que é a chamada de ouro, que é quando você realmente recebe o ok, que é quando você é aprovado. Quanto tempo demorou nesse vai e vem, entrevista online? Quanto tempo demorou para você receber a sua Golden Call? Olha, no meu processo, as coisas aconteceram muito rápido, porque quando estava no finalzinho da pandemia, que a empresa voltou a contratar, eles voltaram assim com toda a força, porque muitos comissários haviam sido desligados durante a pandemia. Então, agora que as coisas estavam voltando ao normal, os aeroportos estavam se abrindo, eles precisavam de uma demanda muito grande de comissários. Então, na minha época, eu lembro que eu fiz esse processo online em meados de final de outubro, novembro de 2021. Em dezembro, eu fui fazer a final interview em São Paulo, e em janeiro eu embarquei. Então, assim, eu recebi a minha Golden Call final de dezembro. E até foi um perrengue, David, porque, assim, era quase Natal já, quando eu recebi essa Golden Call. Eu estava em viagem na estrada, porque a gente estava se deslocando para passar o Natal em família, na região de Curitiba. E eu perdi a Golden Call, simplesmente esperando tanto a Golden Call, e eles Meu me Deus ligaram do no céu. momento que eu perdi a Golden Call. Sim, e depois eu vi aquela ligação daquele número de Dubai no meu celular, e você imagina o meu desespero, né? Aguardando tanta ligação e não consegui, né, atender. E aí eu tentava retornar para aquele número, não conseguia. Enfim, foi um perrengue, até que eu descobri um aplicativo no celular para eu conseguir baixar, para eu conseguir ligar para aquele número. E aí, assim, eu liguei, aí o pessoal atendeu, e eu falei: "Ah, tem uma chamada perdida aqui", e aí eles já estavam me perguntando quando que eu podia embarcar, assim: "Tá, seus documentos, tá tudo certo, quando você pode vir?", e, tipo assim, era Natal. Oi, né, você já tá vindo para o aeroporto, tipo, nessa Foi pegada. muito rápido, assim, eu tive menos de 20 dias para embarcar, eu embarquei, 19 de janeiro de 2022. Meu Deus. Gente, mas então, dezembro, você tá vindo passar Natal, vamos colocar 24, 25, são 5 dias até terminar o ano. Gente, não deu um mês, 20 dias você já Não, tava lá. sim, foi tudo muito rápido, assim, sim.
Mas é que você ainda foi ligeira, que você ainda conseguiu esse aplicativo para conseguir ligar. No caso, você tem essa informação, não sei, né? Até, mas se você perde essa chamada, como você falou, tipo, te ligaram, você tá em um momento que não conseguiu atender, eles te retornam? Existe aquela coisa, vão te ligar depois em 24 horas, tipo, igual o correio, vai tentar uma segunda tentativa? Ou se o cara comeu bola, perdeu a ligação, perdeu o contato, existe algum e-mail, alguma coisa? Ou é somente a ligação mesmo? Não, não, eles retornam. Tanto é que eu fiquei muito desesperada na hora que eu vi, depois, quando eu recebi a notificação de chamada perdida, e eu tinha alguns amigos que também estavam tentando o processo seletivo, eu comentei com eles, e eles falaram assim, não, com fulano também aconteceu isso, ela não atendeu, depois de um tempo eles ligaram de novo. Então, assim, eles ligam novamente, eu não sei por quantas vezes, né, mas pelo menos mais uma segunda chance ali eles têm. Mas também, assim, logo, logo eu recebi por e-mail, pedindo os Ah, documentos e tudo mais. E o próprio portal do candidato te avisa, né? É que como eu estava viajando, eu não tinha nem aberto o portal, mas lá no portal, a partir de uma certa etapa do processo seletivo, você consegue ver o status da sua aplicação. legal, Então, mesmo legal. Esse site é de Dubai, esse site é da Emirates mesmo, essa da questão de Emirates. Você tá. tem, tipo, um login e uma senha, né, que é, tipo, o portal do candidato, e você consegue ver o avanço da sua aplicação ali. Então, depois da Golden Call, depois que eu estava, assim, né, consegui conversar com o pessoal de Dubai, respirei, ufa, consegui, aí eu abri o portal e estava lá, já aprovado. Então, assim, acredito que a pessoa, mesmo perdendo a Golden Call, ela consegue ver no portal. Mas é aquela emoção, né? Você receber a notícia de que a companhia aérea dos seus sonhos, porque, como eu falei, desde lá, 2017, já era meu desejo de entrar na Emirates, e finalmente deu certo. Foi maravilhoso, assim, aquele dia. Quando eu vi, quando eu consegui falar com eles, meu Deus, Presentão de Natal, então ficou. demais. Foi O presentão de ótimo. Natal. E engraçado que comigo na Gol foi exatamente a mesma coisa. Quando eu entrei na Gol, era dezembro também. E aí ligaram em casa, falaram: você tem que passar aqui na Gol para ver uma documentação. Falei, tudo bem, aí eu cheguei, já tinha até falado para mim, falei, mas acho que já deu ruim, eu vou lá buscar minha documentação. Aí entrei numa sala assim, tinha uma galera, aí todo mundo sentado, falando, não sei, né, o RH vai falar com a gente, vão devolver nossas coisas. Aí eu lembro que na época entrou o Ailton. O Ailton era o chefe dos comissários lá na Gol. Aí ele entrou na sala, todo sério, assim, tal. Olá, bom dia, todo mundo, bom dia e tal. Aí ele ficou olhando pra cara e falou assim: que presentão de Natal, hein? Tá todo mundo contratado. Putz, dezembro ali, eu falei, putz, então assim, eu acho que dezembro é um mês bom para ser contratado. A galera ser contratada, acho que é o melhor mês de aviação para ser contratado. Maravilhoso, sim. Não, presentão. E a família, como é que ficou a família na hora que você viu? Gente, passei, como é que rolou? Ah, comemoraram, né? Porque daí sabia que ia rolar a viagem para Dubai, né? Assim, como eu já havia tido essa experiência de morar fora antes, né? Para eles, assim, não teve essa coisa de tristeza, vai ficar longe, porque eles já estavam acostumados, né? Eu já morava fora desde 2019, então, assim, eles já estavam acostumados, e então eles comemoraram, super me apoiaram, ficaram muito felizes. Essa é a melhor parte. E por falar em morar fora, me explica uma coisa. Porque, meu, gente, mais uma vez eu insisto nessa questão dos grupos. Pelo amor de Deus, parem de absorver essas besteiras. Porque o que a gente vê nos grupos hoje em dia, não, porque quem voa na Emirates tem um apartamento, uma cobertura triplex com piscina. Aí eu falo, não, você divide igual um albergue, fica 10 pessoas no apartamento. Tem gente que fala, qual que é a real mesmo? Como que é essa questão da moradia lá em Dubai? Você realmente tem uma roommate? Como é que funciona? Você mora sozinha, divide com alguém? Como é que é essa questão da moradia? Porque muita gente pergunta, falou, gente, e aí, eu vou mudar para lá, mas vou morar aonde? É da Emirates mesmo? Tem gente que fala que é descontado o aluguel do seu, meus negócios muito louco. Qual que é a real mesmo? Você mora aonde lá? Certo, certo. Bom, a via de regra geral é, quando você é contratado, você é enviado para uma acomodação da Emirates. Então, assim, existem vários prédios espalhados pela cidade, né, de Dubai, onde você mora de graça, não paga aluguel, não paga nem conta de energia, luz, assim, você só paga a internet e a sua alimentação. E esses prédios da empresa, eles variam. Tem prédios que têm 3 quartos, então você divide com mais 2 colegas, né? Os apartamentos são separados por sexo, então tem o apartamento feminino, apartamento masculino. E tem alguns tipos de apartamento que só tem 2 quartos, então você tem a possibilidade de dividir só com uma pessoa. Então, sempre, de via geral, a regra é essa: ou você vai dividir com mais uma pessoa, mas cada um tem o seu banheiro, cada um tem o seu quarto. O que você vai estar dividindo são as áreas comuns, assim, lavanderia, cozinha, sala.
e apartamentos um pouquinho maiores daí, que era o meu caso, eu dividia com mais 2 comissárias. Esses prédios da Emirates são só para comissários, tá? Então, existem diferentes tipos de prédios, alguns um pouco mais antigos, outros mais novos, mais recentes, então tem pessoas que podem até ver no YouTube, enfim, alguém mostrando um prédio de um padrão e outra pessoa mostrando de outro, isso acontece, tem essa diferença, né, de padrão. Que mais? Algumas pessoas podem sim morar fora da acomodação da Emirates, que é no caso de apresentar uma certidão de casamento. Então, se você é casado, você tem o direito de morar fora da acomodação e a empresa te dá uma allowance, né, uma ajuda de custo para o aluguel daquele apartamento. Quando você se torna também supervisor de voo, né, que eles chamam de CSV, você também é ofertado para morar fora, você pode morar fora, ou então morar numa acomodação da empresa, mas que seja individual, aí você também não precisa dividir com ninguém. Ah, Uhum. E uma outra possibilidade que você tem também de morar fora da acomodação da empresa é você tendo o seu próprio apartamento lá. Então, se você consegue comprar um imóvel lá, você pode simplesmente avisar a empresa, né, comprovar que você possui uma propriedade em Dubai, aí você pode morar fora. Caso contrário, aí você tem que morar na acomodação da empresa mesmo. então, tá vendo, gente? Para você que tá, olha só como a gente vai tirando as nossas dúvidas. Então, assim, realmente existe a possibilidade de você morar sozinho, porém, é como ela explicou, você tem que se tornar aí vamos dizer, entre grosso modo falando, você tem que virar um chefe de cabine, Um chefe de cabine, Então aí tá explicado, porque tá vendo, gente? O pessoal fica falando no grupo, não, porque eu sei que fulano de tal mora sozinho. Então, gente, comece a entender, comece a questionar. Quem mora sozinho é quem realmente foi promovido pela empresa e tal. Existe essa possibilidade. Só que assim, ou um comprou um apartamento lá, apartamento lá. Uhum. então, mas comprar deve ser uma paulada nos olhos, não? Um É, apartamento em tem gente que Dubai. também tem a possibilidade do hotel, né, que você mencionou. O que que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam lá em Dubai, né, elas são contratadas, e ainda não tem apartamento disponível, porque eles estão em reforma, ou porque, por algum motivo qualquer, aconteceu algum problema de manutenção, ou enfim, eles estão adquirindo novos apartamentos. Então, assim, por motivos temporários, algumas pessoas são encaminhadas a alguns hotéis, sim, tá? Eu conheço Ah, pessoas que chegaram em Dubai na época do treinamento, que o treinamento tem aproximadamente 2 meses de duração. Durante esses primeiros 2 meses ficaram, sim, em hotel, que é um hotel bem bacana, até que eles colocam, né, tem tudo ali que você precisa, mas, assim, não é que os comissários moram em hotel, é uma coisa temporária até conseguir liberar apartamento, aí eles relocam pro apartamento. gente, mas também deve ser apartamento pra caramba, porque imagina quantos tripulantes não tem na Emirates. Gente, é muita gente, é muita gente. E a gente fica sabendo de histórias bem curiosas, tipo assim, tipo, não rola nem Uber, né? A empresa mesmo te busca em casa para ir para apresentação. Isso é real mesmo. Eles te buscam em casa para te levar para o aeroporto para apresentação. É real isso também. É real, existe um ônibus da empresa, né, quando você mora na acomodação, esses ônibus passam na sua casa te pegar, você tem o seu horário de apresentação, e aí quando você chega de voo, mesma coisa, o ônibus já está lá te esperando para te levar na sua acomodação. Para quem mora fora da acomodação, que daí esses ônibus não passam em outros prédios que não sejam da Emirates, né, aí você tem uma ajuda de custo para transporte, então ou você vai de Uber, ou você vai com o seu próprio carro, e daí eles te ajudam com a gasolina. Então, assim, para quem não mora na acomodação, tem tanto a ajuda de custo para transporte como para o aluguel. Gente, então, peraí, mudando para Dubai em 3, 2, 1, porque daqui a pouco você vai falar, meu, imagina, tá maravilhoso. E o uniforme também é real, é verdade? A história da lavanderia é real isso também? Ou você lava em casa o uniforme? É real, existem lavanderias espalhadas pelas acomodações da Emirates. Nem toda acomodação tem essa lavanderia, algumas sim, outras não, mas você pode, se no seu prédio não tem, você pode usar em outro prédio da empresa. E também vamos dizer assim, no Brasil seria tipo headquarters, né? Na base da empresa, tem também uma lavanderia lá gigante, que era o que eu fazia. No meu prédio não tinha lavanderia, então eu ia voar, eu levava o uniforme sujo, deixava na lavanderia da empresa, e quando eu voltava de voo, uns 2 dias depois, o uniforme estava limpo, eu só coletava, já vinha passadinho no cabide. Isso acontece para ter padrão, né, David? Porque o comissário ali na Emirates não tem desculpa de aparecer para um voo com um uniforme sujo, amassado, porque a empresa proporciona esse serviço para você. Então, você tem que estar impecável. Se você não levou o seu uniforme para a lavanderia, aí falhou com a sua responsabilidade. Aí você
tem que se virar e tem que estar na apresentação bacana ali, padrão 5 estrelas para o trabalho. Não tem desculpa, aconteceu alguma coisa, estragou o uniforme, né? Então, É, existe isso. eu fico imaginando assim, pelo nível, né? O nível de excelência da empresa, realmente, porque é o que você falou, se eles querem exigir um nível de excelência tão alto, eles têm que proporcionar isso ao funcionário. Nós no Brasil tivemos um caso, muito tempo atrás, que foi um caso até bem interessante, que uma comissária foi mandada embora e ela acionou a empresa aérea na justiça, querendo o reembolso de tudo que ela gastou de maquiagem, batom, todas essas coisas, né, Eu ouvi relacionadas falar. Uhum. porque e aí a empresa mudou no manual, né? Ao invés de ser obrigatório, ela colocou recomendável, exatamente para, né? Então, assim, é o que você falou. Se eles querem esse nível, então não tem desculpa. Meu uniforme tá sujo. Meu, tá sujo porque a empresa aérea te dá uma lavanderia gratuita, você tem aí. Então, assim, cheguei atrasado porque meu carro. Não, o carro não quebrou, porque a Emirates te busca em casa. Então, assim, tem uma série de Exato. coisas que eles. Assim, eu acho legal isso por parte da empresa. Assim, se eles querem manter um nível tão alto, então eles têm que te proporcionar isso. E a empresa, pelo que eu tô vendo, pelo que você está contando pra gente, elas te proporcionam tudo isso, né? Tudo. Aproveitando até do uniforme, a gente perguntar: é verdade que seu uniforme é impermeável, gente? Eu vi um vídeo na internet, a menina virando Coca-Cola. É verdade? É impermeável mesmo aquele uniforme? Sim, é verdade. O uniforme ele já é feito que um material aqui, até porque justamente por isso é interessante você não lavar em casa. A empresa recomendava não lavar na sua casa e deixar para a lavanderia da empresa, porque é uma lavagem específica para aquele tipo de tecido que é impermeável. Justamente porque a bordo, né, a gente mexendo com serviço ali pode derrubar champanhe, vinho, alguma bebida, então para você não ficar com o uniforme sujo ali, ele escorre e tá tudo certo. Gente, é tão chique ela falando assim: porque lá no serviço de bordo pode escorrer champanhe ou vinho. Aqui no Brasil a gente vai fazer o serviço de bordo, pode cair água, suco de laranja ou suco de Um tipo, é café, fino, né? quem sabe? A diferença. Não, porque lá pode cair champanhe, pode cair um vinho e tal. Aqui cai o que no nosso uniforme aqui no Brasil? Cai água, suco de laranja, suco de. Gente, que maravilhoso. Gente, lembrando a vocês que essa live fica gravada para vocês. A gente vai deixar depois, vocês podem pedir as dicas, sugestões. E agora é o seguinte, né? Todo mundo sabe que comissário, até mesmo você falou que no começo você achava que o comissário só entregava cafezinho, mas nós somos agentes de segurança. Obviamente que o nosso foco, principalmente numa empresa aérea como a Emirates, é o serviço broadcast, lembrando das exigências. Gente, para quem não tem noção, a Emirates é uma das empresas aéreas mais requintadas, mais assim, sonhadas, não só por parte dos comissários, mas também por passageiros. Muito passageiro tem vontade de voar para a Emirates, não necessariamente para Dubai, às vezes para qualquer outro destino, os passageiros têm vontade de voar pela Emirates por culpa dessa excelência, né? Eu acompanho alguns alunos, alguns comissários, amigos, e inclusive quando chegou o A380, que ele tinha uma suíte chamada Apartment, né? Eu lembro que foi o maior alvoroço, que inclusive eu descobri que tem uma senhora, que uma senhora não, né? Também não posso chamar de funcionária nem comissária. Eu sei que tem uma pessoa que fica responsável somente para tomar conta do banheiro, né? Ela não é comissária, na verdade, né? Ela é ela não opera a porta, ela é uma funcionária da aeronave, vamos dizer assim, que cuida Sim. só dessas coisas de arrumação, de banheiro, de pijamas e cobertor. São assim, gente, então assim, é um outro mundo, né? Só que assim, não é um mundo intangível, né? Como muitos, né, acham por aí, eu não vou porque não é para mim. Entendam uma coisa. Os requisitos para você voar na Emirates é você ser maior de 21 anos. O inglês a gente tem que ser fluente. Agora você chega e fala assim, David, não vou ter. Gente, se você tá lá no seu primeiro livrinho lá do seu curso de inglês, obviamente que não vai dar certo, você não vai tentar, né, no basic, não vai. Eles pedem o inglês fluente. Agora eu te pergunto assim, essa escala de voo maravilhosa, porque vocês só voam máquina, só aviãozão top, só destino top. Só que aí é aquela coisa assim, como que é essa questão da escala? Porque lá não tem a ANAC, tá, gente? Para quem não sabe, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil aqui no Brasil, que determina as escalas de voo dos comissários, quanto tempo você pode voar, tal. Lá não tem nada disso. Tem algum órgão regulamentador ou não? Como que é a escala de voo de uma comissária na Emirates? Você voa a Levante, tem regras? Como que funciona? Sim, nós não seguimos a ANAC, né, porque a ANAC é brasileira, mas nós seguimos a IASA, né, que é uma organização europeia que muitas companhias aéreas ali do Golfo também seguem essa regulamentação. E aí tem IASA, IATA, enfim, uma série de órgãos que fazem a regulamentação de voo, né. Então, acredito que as horas permitidas voadas lá fora são, sim, maiores do que aqui no Brasil,
Aqui no Brasil, David, você sabe quantos que tá? Acho que tá 85 horas por mês, alguma coisa assim, né? É, nessa pegada, aí você tem que ter uma quantidade de folgas, tal, Uhum. e aquela coisa, mesma coisa de 5 pousos, aquela pegadinha Sim, padrãozinha, eu não escolinha sei de os aviação. detalhes aqui do Brasil, porque eu nunca vou ir no Brasil, mas o pouco que eu sei é por colegas que voam aqui e comentam. Então, há uma diferença sobre nosso tempo de folga e tudo mais, mas existe um minimum rest, né, que é um tempo mínimo de descanso entre uma jornada e outra. Por exemplo, os voos que nós fazíamos acima de 15, 16 horas, a gente tinha que ficar 48 horas no mínimo de pernoite, né? Então, a maioria dos nossos pernoites eram de 24 horas. A maioria dos destinos a gente ficava 24 horas. Mas voos assim, a gente fazia voo, por exemplo, acho que é até uma das rotas mais longas do mundo, né? De Dubai para Auckland, na Nova Zelândia. São 17 horas de voo, praticamente. Então, a gente ficava lá 50 e poucas horas, ou quando ia para Califórnia também, 48 horas no mínimo, né? 50 horas de pernoite, dependendo da duração do voo. Então, a gente tinha, assim, essas regulamentações. Gente, é tão fino que aqui no Brasil, quando a gente faz as lives, o pessoal reclama: nossa, David, fiz 5 etapas hoje, Goiânia, Brasília, Porto. Eu falo, aí fico pensando, ela faz um tiro só com 17 horas, galera. Vocês têm noção, são 17 horas de voo. Então você que tá assistindo e fica reclamando da vida, para de reclamar. Para você que fica fazendo, ai, David, só peguei 4 etapas de ponte hoje. Olha aí, meu filho, você tá reclamando com 45 minutinhos de voo. 45 minutinhos de voo. Ela fez um voo de 17 horas, brother. 17. Não tem o que fazer. Obviamente que você não trabalha o tempo todo, obviamente, né? Você tem um rest dentro da aeronave. Mas Tem. assim, a gente vê muito o pessoal falar assim, não, porque na Emirates você trabalha, sei lá, 15 dias, não, sei lá, 20 dias direto, e depois você tem um bom descanso, tipo, chega até a 10 dias de folga. Isso é lenda, é verdade? Como que é essa pegada aí? Olha, se existe esses 10 dias de folga aí, eu nunca tive, hein? Não, não existe voar 20 dias direto. A própria legislação que a gente seguia ali no Golfo mesmo, nós podíamos voar até 7 dias seguidos, tá? Então, são até 7 dias consecutivos. E aí tinha que ter um descanso, mas assim, depende também da escala, né? Então, por exemplo, se eu tô fazendo um voo bate-volta, um voo ali para a Índia, que é 3 horinhas de voo, eu posso sim fazer aí 3 dias seguidos de voo, mas se eu volto, por exemplo, de um ULR, né? Eu nem sei como fala aqui no Brasil, mas ULR para nós seria um ultra long haul, né? Que são voos acima de 11 horas de duração. Nós temos que ter aí no mínimo 2 dias em solo antes e 2 dias em solo depois. Então, depende muito dos voos. Se eu vou para os Estados Unidos, eu sei obrigatoriamente que quando eu voltar, eu vou ter 2 dias em solo. E antes de fazer esse voo, também preciso estar em solo para estar aclimatizada, né? Para estar com o fuso horário acostumado ali de Dubai, que é a minha base, antes de operar outro voo. Show. E queria te perguntar do pernoite. Você consegue direcionar pernoites? Não, por exemplo, assim, você tem algum lugar que você favorito? Porque eu vejo que teve uma menina que ela falou que ela era comissária e ela conseguia direcionar os voos dela para o Brasil. Existe essa possibilidade mesmo? Existe o sistema de bids, né? Esse sistema é um sistema online que você pode bidar, pode pedir os voos, mas assim, David, como são muitos comissários, é bem difícil você conseguir. Então, é como se fosse assim, Uma dar loteria. sorte, né? Tem um sistema automático, na empresa, né, na Emirates, cada empresa tem um jeito, mas na Emirates, eles faziam um sistema de rotação por grupos, então existiam 7 grupos. Se você está no grupo 1, você tem mais prioridade para conseguir os voos que você pede. Aí, grupo 2, um pouquinho menos, e se você está no grupo 7, senta e chora, nem adianta me dar, porque, teoricamente, você não vai ter muita probabilidade de conseguir os voos, né? Então, assim, eu pedia voos dos meus destinos favoritos e tudo mais. Às vezes conseguia, às vezes não. Tem gente que consegue trocar também, né? A galera que mora em São Paulo, por exemplo. Como eu não sou de São Paulo, eu vou ser bem sincera, eu nem pedia voo para o Brasil, porque eu não sou nem de São Paulo nem do Rio de Janeiro. Então, para mim, não compensava muito. Mas tem pessoas que às vezes tinham um voo para a Austrália, que tem a duração parecida, né, de 14 horas aí de voo, que conseguia trocar com outro tripulante que teria Guarulhos, e daí eles conseguem direcionar o voo dessa maneira, ou porque a escala deu, ou porque trocou com algum colega, tem essa possibilidade também. Porque no seu caso você falou que está no interior do Paraná, até você chegar em Guarulhos, pegar outro. Fora que aqui
Gente, só para vocês entenderem, o fato dela ter voado, vamos colocar, o fato dela voar na Emirates não funciona aquele esquema que funciona no Brasil, que agora quem é de empresas cogentes pode voar e tal, pegar passe. Não rola, tá, gente? Nessa pegada, quem é da Emirates não consegue pegar e voar de graça, tipo, como se fosse de passe. Então, para ela ficaria muito mais complicado, porque você teria que se organizar, pegar um voo por sua conta, ir para Curitiba, fazer todo o trâmite. Mas é complicado. Mas, gente, você vai reclamar do quê, né, gente? Mas agora falando de pernoite, eu quero saber qual que é o destino que você mais gostava de fazer? Qual que é aquele que saía na sua escala e falava, ai, meu Deus, ai, que bom. Eu tenho uma sugestão. Pelo que eu te acompanho já há muitos anos, eu acho que você gosta muito de Nova York. Eu acho que você gosta dos Estados Era Unidos. exatamente isso que eu ia falar. David, você tá me conhecendo, hein? Gente, eu amo o meu pernoite, tanto é que eu direcionava os meus voos, eu trocava, já troquei, nossa, outros voos, assim, por Nova York. Graças a Deus, eu sempre conseguia, porque, assim, não é um voo muito fácil de se fazer. A galera pensa lá no final, né? Nova York, quem que não quer ir? Mas você tem que lembrar que você não vai sentado e sendo servido, né? Você vai trabalhando e é um perfil de passageiro não muito fácil, tem bastante demanda ali, né? E são voos, assim, de 14 horas aproximadamente. Então, assim, o voo em si era muito cansativo, mas o meu amor por Nova York é tão grande que eu aceitava passar por isso só para chegar lá e ficar 24 horinhas em Nova York. Para mim era uma realização, assim. Tem gente que eu sei que vai falar assim, mas que clichê, tanto lugar no mundo para você ir, né? Singapura, enfim, outros países mais exóticos, que foi maravilhoso também a experiência, eu gostava muito, mas eu não sei explicar o porquê, assim, Nova York, por mais que eu chegava lá cansada depois de um voo de 14 horas, eu chegava lá, as luzes da cidade realmente me acordavam, eu já estava um zumbi acordada há muito tempo, mas eu ia respirar oxigênio americano, para mim isso daí era maravilhoso. Mas isso eu ia te perguntar, essa era a minha segunda pergunta. Era isso que eu ia te perguntar, o tempo lá. Esse pernoite, então, era 24 horas, não era o de 48, então? Não, infelizmente, era de 24 horas. E, assim, na verdade, nós tínhamos vários voos para Nova York e alguns até com pernoite menor, assim. E, assim, nós pousávamos no aeroporto, que é o JFK, que é super longe do hotel que a gente ficava na cidade. Então, até pegar trânsito, chegar no hotel, nosso layover, né, o nosso pernoite dava, assim, umas 18 horas, porque do momento que você pousa no aeroporto, faz todo o desembarque, tem que fazer os post-landing checks ali, né, os trabalhos após o pouso e até passar pela imigração, então, assim, demorava bastante, a gente perdia um bom tempinho, essas 24 horas não são 24 horas livres, assim, né, mas valia a pena, para mim valia a pena. Viciado. E agora, em termos de lugares exóticos, porque assim, gente, a Emirates faz uns voos para uns lugares muito loucos, cara. Eu tenho amigos aí que visitaram a praia, acho que na Tailândia, onde foi gravado o filme lá do Leonardo DiCaprio, que é a água, gente. Você consegue ver o fundo, assim, ó, ali do oceano, é maravilhoso. Você consegue ver assim a areia, tal, de tão limpa e linda, mas e também já vi vídeos do pessoal. Tem um amigo meu que ele é muito louco. Ele não posta, assim, obviamente, em redes sociais, porque ele não quer se expor, ele voa numa empresa aérea internacional, mas ele andou lá na Tailândia, que tem aquela rua, que tem aqueles caras que são mulheres, que são massagistas e são garotos de programa, ele andou, filmou, falou, cara, aquilo lá é uma loucura. E as comidas, né? Teve um que ele filmou lá, que era, sei lá, acho que é escorpião no espeto, grilo, não sei, um negócio assim. Nesses lugares, você já foi para algum lugar, para algum pernoite, que, tipo assim, é comunicação, por mais que você fale inglês, mas assim, no local não era muito assim, e que você chegou, tipo, sei lá, num restaurante, pediu um prato, a hora que chegou o prato, você falou, sei não tem um Burger King aqui por perto, que talvez algum perrengue chique você já passou? Já passei por vários perrengues, justamente com essa relação de comida, principalmente. Eu me lembro da China, uma vez eu fui para Pequim, foi a primeira vez que eu fui na China, e, assim, na China o pessoal não fala muito inglês, gente. Tem países que você vai, que mesmo não sendo de língua inglesa, as pessoas na rua falam inglês. Europa, por exemplo, a maioria das pessoas falam. Mas ali na Ásia já é mais difícil, né? Então, assim, eu lembro que eu estava com mais alguns colegas da tripulação, batendo perna na rua, e a gente estava procurando algum lugar para comer, já era noite, já estava escuro. Para conseguir um táxi era uma dificuldade enorme, porque assim, na China já não funciona nada do Google, né? O WhatsApp não funciona, é tudo bloqueado. Então, você tem que dar seus pulos ali. A galera baixava VPN, é complicado a comunicação, sinal de internet. Então, o Google Tradutor já não rolava, dependendo de onde você estava. Enfim, eu lembro que eu e algumas pessoas da tripulação
após passar o dia inteiro batendo perna, a gente foi na muralha, enfim, a gente explorou lá o pernoite, e no outro dia a gente já tinha que voltar para Doha, na época eu trabalhava para Catar ainda, e eu cheguei no restaurante, ninguém falava inglês, era péssima, era difícil a comunicação, aquele cardápio, tudo em mandarim, a gente foi pelas fotos, apontei lá que eu queria uma lasanha, uma coisa que eu achava que era uma lasanha de carne, e aí, quando chegou essa lasanha, eu comi, eu tava com muita fome, um gosto tão estranho, David, que assim, hoje eu fico pensando, será que era uma lasanha de cachorro que eu comi? Porque assim, eu fico com Meu medo, eu não quero nem Deus. saber do que era aquela lasanha, mas era uma coisa muito esquisita. E assim, os comissários passavam muito mal. Aí que tá o perigo de você ir comendo sem saber, né? As pessoas tinham intoxicação alimentar, aí não conseguia operar o voo no outro dia, aí a gente vinha operando o voo com comissário a menos. Então, assim, isso acontecia. Meu Deus, eu ia te perguntar isso agora, mas vai num país desse, o cara come um bicho estranho aí, alguma coisa esquisita lá, e aí passa mal, como é que faz? Porque na China, em Pequim, você não vai ter comissário, apesar que você, a tripulação mínima de vocês é gigante, né? Você voava a Sim. 380 ou 777? Voava os dois, o 380 e o 777. Uhum, Tá, no sim. 380 era quantos comissários? Nós éramos em 24 comissários. Uhum. Pô, então aí dá, vai para um passar mal, até dá, vai, dá pra fazer um esforcinho, Sim, um já passar aconteceu mal. até de voar faltando 2 comissários já, assim, a gente sempre tinha, né, obviamente, se tivesse menos que o mínimo ali da tripulação, a gente não decolava, não teria como. Mas, assim, afetava bastante o serviço de bordo, né, porque nós somos em 24 comissários, tá, mas nós carregamos 500 passageiros, entendeu? Sim. Dois Então, fazem falta. assim, Dois no time ali vai fazer falta, vai fazer falta, vai exato, fazer né, falta. porque assim, metade dessa tripulação ficava ali no segundo andar, que era entre a classe executiva e a primeira classe, então, na classe econômica, dependendo da configuração da aeronave, a gente atendia aí cerca de 416 passageiros e em 8 comissários, né, então faz falta, mas assim, o que acontecia? Sempre eles remanejavam, né, pegava alguém da business class e colocava lá para dar uma força na econômica se tivesse desfalcada a equipe da econômica, por exemplo. Meu Deus, 8? Vocês em 8 tinham que atender 400 passageiros. Gente do céu. Varia muito da configuração de cada aeronave, né? Porque tem de 2 classes, 3 classes, 4 classes, então varia bastante, mas é, era puxado, era puxado. Ó, e vocês reclamando que vocês estão em 4 e tem que atender 120 passageiros aqui no Brasil, um corredorzinho só. Gente, eles em 8 atendiam 400 pessoas, tá? Vocês têm noção do que é isso, gente? Então, vamos parar de reclamar, gente. Vamos parar de reclamar. Mas me fala outra coisa. E qual que é o prato que você, tipo, mais gostava? Assim, você chegava no pernoite e falava assim, nossa, eu não vejo a hora de ir para aquele pernoite que lá tem prato. Por exemplo, eu sou apaixonado por parmegiana, né? Amo uma parmegiana. Então, assim, eu nem imagino, mas um país assim, você fala, meu Deus, lá tem aquele prato que eu não encontro em lugar nenhum. Qual que era? Ah, sem dúvida a Itália, né? Quando se fala de comida, eu amo comida italiana, realmente. Eu vou ser bem sincera, a pizza da Itália me decepcionou. Realmente a nossa pizza é melhor, mas, ai, massa, né? Eu amo pasta. Então, macarrão, lasanha. E sempre que eu chegava em algum lugar que a comida era muito exótica, eu ia pela lasanha, porque é uma coisa mais conhecida que eu gostava, né? Mas no caso da China não deu muito certo a lasanha. Mas, assim, sem dúvidas, em termos de prato. Eu não consigo escolher um, assim, a comida italiana. Se é italiana, eu gosto de praticamente tudo, amo. Americano é muito junk food, né? Eles comem muita porcaria, muito sanduíche, Demais. lanche, tal. Então, não sei se lá teria, né, uns pratos. Apesar que em Nova York tem uns restaurantes bem legais. Também o pessoal fala que quem mora ali no centro de Nova York encontra. E Nova York também tem de tudo, né? Tem aquela parte de Eu ia downtown. para Nova York, eu comia comida brasileira. Como isso? Nova York Porque comia eu comida fazia brasileira? esperava voo para o Brasil, né? Então, como eu ia muito para Nova York, a gente ficava pertinho de uma churrascaria ali e eu amava. Aí, ó, tá vendo? Aí, tá vendo, gente? Você que vai para os Estados Unidos vai sentir falta de uma churrascaria de um bom fogo. Nos Estados Unidos, eu acho que tem fogo do chão. Será que tem fogo do É chão? a própria. Ó, fogo de chão, tô esperando então. Aqui é o meu merchan, já tá feito o meu merchan. Então, por favor, vocês arrumem uma mesinha para mim no domingo, por gentileza, rodízio free. Porque, ó o merchan, Eu tô acho que eu vendo também vocês, hein? mereço, porque eu arrastava a tripulação comigo ainda para ir comer lá. E, gente, não é pouca a tripulação, não. Ela não levava uma ou duas pessoas igual aqui no Brasil. Ela levava a penca logo de 10, né? Pouco de 10.
Fanny, estamos chegando ao fim. Agora, assim, a pergunta que vale 1 milhão de reais, né? A pergunta mágica, que é o que todo mundo que acompanha o Papo de Galo, ele quer saber. Que dica você daria para quem quer realmente aplicar, para quem quer voar na Emirates? Qual que seriam as dicas aí que você daria para quem quer entrar aí na Emirates? Olha, David, sem dúvida nenhuma, não desista na sua primeira reprovação, né? Como eu te falei, eu tentei Qatar 3 vezes, né? Fui aprovada na terceira vez. Depois na Emirates fui aprovada na primeira, mas eu já tinha alguma certa experiência que eu acredito que me ajudou bastante. Então, assim, se eu tivesse desistido na primeira reprovação, eu não teria vivido nada disso. Eu conheço pessoas que reprovaram até muito mais, eu conheço pessoas que fizeram um processo seletivo 9 vezes até passar. Então, assim, resiliência é um fator muito importante. Não desista. Usa o tempo entre um processo seletivo e outro para melhorar, para se capacitar. Tenta entender o que é, se é o inglês. Usa o tempo para estudar mais inglês, para a próxima entrevista você estar mais preparado. Se você tem alguma tatuagem, né, por exemplo, que é uma regra da empresa, não pode ter tatuagem visível com uniforme. Remove a tatuagem, né? Usa esse tempo entre uma reprovação e o próximo processo seletivo para fazer alguma sessão a laser. Eu conheço pessoas que fizeram isso, que reprovaram, mas que persistiram, fizeram remoção a laser e na próxima passou. Então, tudo depende do quanto você realmente quer entrar na empresa. Se você está disposto a abrir mão de sair para barzinho para ficar estudando inglês, para fazer cursos para melhorar a performance, a apresentação, tudo isso são requisitos, né? A Emirates, ela visa muito o seu comportamento, a sua postura, porque é uma empresa 5 estrelas. Então, não basta apenas ter a altura mínima, são vários requisitos que você precisa se capacitar. Então, assim, o meu conselho de ouro seria isso, não desista, enquanto você não conseguir. O idioma que você falou é bem importante, gente. Lembrando mais uma vez, a Emirates exige inglês fluente, tá, gente? Então, fluente. Foi quando ela falou, em vez de você ficar aí de cachaça, pega e vai estudar. A gente recebeu aqui, que a gente tá pegando aqui, um vídeo seu comprando mimos. Deixa eu ver aqui, ó. A gente recebeu o seu vídeo comprando souvenir. Me fala uma coisa, dá pra pirar o cabeção, não dá não? Porque imagina, você viajando o mundo, dá pra você comprar tudo de mais maravilhoso, né? Demais, eu comprava muita, como diz a minha mãe, muita quinquilharia, a gente se empolga, né? Gente, mas ó, isso aqui é bem legal. Isso aqui é onde? É em Londres? Essa é É em Londres, pelas cabinezinhas telefônicas. Oito, sim. 8 libras. Mas isso é o que é dentro? É chocolate? É chocolate, gente. Chocolate, biscoito também, era uma gracinha. Olha. Gente, dá pra ficar louco. Imagina, você viajando o mundo. Você trouxe. Você coleciona alguma coisa? Tipo, tem gente que coleciona ímã, chaveiro. O que você coleciona? Coleciono, David, eu coleciono várias coisas. Eu tenho uma coleção de maquetes de aeronave, né, que atrás de mim tem algumas delas, e eu coleciono também ímãs de geladeira. Meu Deus, a sua porta da geladeira já tá caindo, meu Deus do céu, porque pela Tá. quantidade de voos que você fez aí, gente, deve dar pra ter pegado, não, deve ter comprado muita. Olha a quantidade de chaveiros, meu Deus do céu. Sim, É pra era uma pirar o cabeça. loucura. Dava vontade de comprar, nossa. Aí eu comecei a perceber que não ia dar para ficar comprando muita coisa em todos os países, né? Porque ocupava muito peso na mala e assim, o dia que eu saí do país para voltar para o Brasil, grande parte da minha bagagem foi de ursinho, imã, chaveiro, enfim, né? É muita coisa que eu acumulava mesmo, assim. Mas, é uma lembrança, né, David? Vale a pena, assim. Sim, Então, cada país você tem que pelo menos trazer, nem que seja qualquer coisa, mas traga um clips, mas traga, porque realmente deve ser muito bacana. Você tem ideia, mais ou menos, nessa sua carreira, quantos países você visitou? Porque eu sei que tem gente que chega até a anotar, faz vlog, né? Anota os outros. Você tem noção, mais ou menos, quantos países você visitou nessa sua trajetória? sim, olha, no tempo de Qatar, o próprio sistema da empresa te dava um gráfico, assim, mostrando certinho o número, isso era muito legal. E eu lembro que eu tinha ido para uns 47 países, né, que eu fiquei 2 anos e 8 meses lá. E aí depois eu fui para Emirates, eu acredito que em torno de uns 55 países eu tenha voado no total. País, passaporte, então, você tá no terceiro passaporte já? Porque já não deve ter mais nem lugar para carimbar nada, né? É mesmo? Acertei? Mas assim, o que acontece? Nós, como comissários, nós não carimbamos o passaporte todas as vezes que a gente entra no país, né? É um país ou outro que carimba. Mas mesmo sem carimbar, eu acabei trocando bastante de passaporte.
Essa troca de passaporte, essa parte documental, porque assim, você é brasileira, você estava com passaporte brasileiro em Dubai. Quando tá para vencer ou não tem mais espaço, como que funciona? A empresa te libera para você voltar ao Brasil? Você tem algum tipo de assessoria com o consulado lá em Dubai? Como que funciona essa parte de documentos lá? Te ajudam? Como que funciona? Assim, eles não te ajudam nessa parte de renovação de documentos, você é responsável por renovar o seu documento, então, 6 meses antes de vencer o seu passaporte, você já precisa renovar, tanto é que em todos os voos era checado o seu passaporte, e aí se tivesse já próximo ali dos 6 meses do vencimento, o chefe de cabine já falava, ó, tá para vencer, né, e aí você tem que se virar para renovar. Mas tem sim a embaixada dos Emirados Árabes, que fica em Abu Dhabi, na verdade, então não precisava voltar para o Brasil. Você só informa a empresa, manda um e-mail, fala, olha, eu preciso renovar meu passaporte, e aí você consegue uns dias em solo ali para fazer essa renovação pela embaixada mesmo. Maravilha, maravilha. Gente, é isso aí. Que programa maravilhoso, tá vendo só, gente? Nosso compromisso é sempre de trazer a galera em peso, informações importantes. Então, tá vendo? Ó, agora você faz o seguinte, você pega esse link aqui, ó, desse programa, joga lá naquele seu grupo, daquele pessoal que fica falando uns absurdos, porque a gente teve muitos esclarecimentos aí com a comissária Fanny Carvalho. E é isso aí, gente. A temporada 2025 do Papo de Galley já começou aí maravilhosamente. Fanny, suas considerações finais, muito obrigado pela sua presença. Foi maravilhoso esse Papo de Galley com a gente. Quer deixar um recado? Um beijo pro meu pai e minha mãe para você? Manda! Eu que agradeço, David. É uma honra para mim participar do seu programa. É o primeiro de 2025, meu Deus. Eu fiquei assim muito feliz com o seu convite, aceitei na hora. Te admiro e te assisto desde antes de entrar na aviação. Então, para mim, assim, realmente é um motivo de felicidade estar aqui. E mando um abraço para os colegas de aviação. Sinto saudades, né? Foi para mim assim um período maravilhoso na minha vida e eu espero que quem sonha também possa alcançar, como eu falei, continua persistindo. E é isso. Obrigada, gente. E é isso aí, galera. E lembrando a vocês, mais uma vez, que tem um sonho aí de se tornar comissário de bordo, academiadoar.com, fala lá com o Douglas Santarelli, ele tem a Maratona ANAC, para você que já estudou na Escola de Aviação, mas está preocupado aí com a sua banca ANAC, entre em contato aqui, ó, academiadoar.com, com o Douglas Santarelli, e você também pode fazer os nossos treinamentos de gerenciamento de crise, passageiro VIP, antiterrorismo para aviação, é só entrar também em contato aí com o nosso WhatsApp, acesse o nosso site horsk.com.br, e os simulados gratuitos do Papo de Galley estão sempre à disposição. Gente, aproveitem, porque o mês de janeiro será o último mês dos simulados gratuitos. Galera, não teremos mais os simulados gratuitos, e vocês vão entender por quê, porque a gente está atualizando tudo e demanda um fluxo muito grande de trabalho para nós, então vai ser cobrado, gente, vai ser cobrado, mas vai ser um valor simbólico, um acesso único para vocês utilizarem, então aproveitem este mês para fazer o seu cadastro. Lembrando, tá, quem já tem cadastro no Papo de Galley não será cobrado, tá? Pode ficar sossegado, é só para os novos cadastros, belezinha? E eu vejo vocês aí no próximo programa. Fanny, mais uma vez, muito obrigado, mando um abraço, um beijo para todos, a sua família sempre, e você continua nos acompanhando aqui no Papo de Galley, e a gente se vê no próximo programa. Valeu, obrigado, tchau, Obrigada. tchau.